Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Gorete Castro e hoje estarei aqui com você meditando no salmo bastante conhecido, o Salmo 23. Tá bem? Nós vamos falar sobre o cansaço espiritual que nós mulheres muitas vezes enfrentamos. Eu acredito que devido à nossa rotina, que é muito corrida, né? E a gente enfrenta vários desafios, temos várias responsabilidades. O meu foco é falar com as mulheres, né? Lógico que os homens também são bem-vindos, mas o meu foco principal é passar um pouco da minha experiência sendo mulher, sendo mãe. Em muitas ocasiões a gente se pega cansada espiritualmente, e é um cansaço espiritual e emocional. O objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre o cansaço espiritual e emocional que muitas vezes afeta a qualidade de vida e a nossa qualidade de vida espiritual. Se você estiver em um local que você pode me acompanhar lendo a Bíblia, tudo bem. Agora, se não puder, apenas ouça. Eu vou ler aqui o Salmo 23, eu vou ler ele todo e depois nós vamos destacar o verso primeiro, tudo bem? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23, ele tem importantes lições para nós. O verso primeiro do Salmo diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Davi ele escreve esse salmo, ele se imagina como uma ovelha sendo cuidada pelo pastor. Isso para ele não é difícil, porque Davi, além dele ter uma comunhão, uma intimidade muito forte com Deus, ele também tinha a vivência de ser pastor de ovelhas. Então, para ele fazer essa reflexão não era difícil. E com Davi, neste salmo, nós aprendemos que em meio à correria, em meio à fadiga emocional, física, de tantas responsabilidades que você, mulher, muitas vezes acumula, o Salmo 23 te convida a descansar em Deus. Existe um cansaço que não é físico. Às vezes você até descansa, você deita, consegue dormir cedo, consegue organizar as coisas, mas você acorda cansada, com aquela sensação de que não dormiu, de que não está descansada. O salmista Davi sabia muito bem como era esse cansaço, mas ele no Salmo 23 nos dá uma importante orientação, pois existe um cansaço que não é físico, é espiritual, é emocional muitas vezes.
É quando você continua fazendo o que precisa ser feito, mas por dentro se sente cansada, se sente sobrecarregada. Parece até que está perdendo as forças. Você ora rápido, lê a Bíblia, tenta se concentrar no que está lendo, mas não consegue. Você deita, dorme, tem até uma noite de sono razoável, mas acorda no outro dia cansada novamente. Isso muitas vezes acontece com a gente porque nós mulheres temos a tendência de querer resolver tudo, de querer dar conta de tudo, de querer que as coisas se resolvam no nosso tempo, do nosso jeito. Mas o Salmo 23 começa dizendo: O Senhor é o meu pastor. Pastor é aquele que guia, que conduz, que carrega a ovelha nos braços se for preciso. Ou seja, Deus nunca quis que você carregasse tudo sozinha. Muitas mulheres fortes estão espiritualmente exaustas porque aprenderam a carregar tudo sozinha, a fazer tudo por elas mesmas. Mas eu estou aqui para te dizer uma coisa. De acordo com o Salmo 23, nós mulheres precisamos depender de Deus. Isso não é sinal de fraqueza, pelo contrário. Quando nós dependemos de Deus, tudo o que nós fazemos fica muito mais leve, fica muito mais fácil. Talvez hoje o Senhor esteja te dizendo uma coisa através do Salmo 23. Filha, vem descansar na minha presença. Filha, vem descansar, como a ovelha descansa na presença, ao lado do pastor. Porque quando ela está ao lado do pastor, ela sabe que ela está segura. Ela sabe que nada de mal vai lhe acontecer. Ela sabe que o pastor vai suprir todas as suas necessidades básicas. O Senhor, ele diz lá na sua palavra, lá em Mateus, que as nossas necessidades básicas, ele supre a cada dia. Ele fala: por que você se preocupa? O Senhor Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele fala isso. Por que você se preocupa com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir? Olha para os pássaros, olha para os passarinhos. Se essa mensagem está falando com você, se você está gostando dessa mensagem até aqui, deixa aí um comentário. Olha o que a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Mateus 6, no versículo 26, diz assim, ó: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar algo, um côvado à sua altura? É uma pergunta. E quanto ao vestir, por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem tecem. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha que coisa linda, gente. O Salmo 23, ele fala de descansar. E aí talvez você pergunte para mim, mas como que eu vou descansar? A minha casa depende do meu trabalho, do meu esforço. Mas olha o que o Senhor Jesus, ele fala.
Deixe as suas preocupações diante dele, porque das nossas necessidades básicas ele cuida. Eu não estou querendo dizer aqui que você vai cruzar os braços. Não. Eu estou dizendo que essa fadiga, essa correria exagerada, principalmente da cidade grande, de quem mora na cidade grande, trabalhando fora ou não, nós vivemos numa correria constante. E aí, quando nós olhamos para a palavra, olha o que Jesus diz. Não é para você se preocupar demais. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Porque o Senhor Jesus, ele diz que o nosso Pai Celestial cuida das nossas necessidades básicas. O que seria, né, descansar em Deus? Descansar em Deus é você tirar um minuto do seu dia, relaxar, elevar, voltar o seu pensamento para o Senhor. Quem sabe se estiver num lugar mais calmo, mas talvez você não consiga passar horas em oração agora. Talvez você se sinta muito distante de Deus e não saiba nem como se reconectar, recomeçar com Deus, recomeçar a sua rotina. Talvez você tinha uma rotina de oração, uma rotina de leitura bíblica e quando se percebeu, tudo isso estava muito distante. E o cansaço espiritual, muitas vezes, talvez ele venha daí, desse distanciamento, dessa busca desenfreada por coisas materiais e deixar um pouco de lado o espiritual. E nós, como somos seres tricotômicos, nós somos seres, nós temos um corpo, temos uma alma, temos um espírito. Muitas vezes a gente cuida do corpo e cuida da mente, mas nós não conseguimos cuidar do nosso espírito, não conseguimos orar como gostaríamos de estar orando, não conseguimos ler a Bíblia do jeito que gostaríamos de estar fazendo. Mas o objetivo desse vídeo não é deixar você nervosa, deixar você fazer você se sentir culpada por estar assim. Mas eu venho aqui também te deixar algumas dicas. Comece devagar, recomece com o Senhor devagar, recomece lendo um versículo, um salmo, como o Salmo 23. Os salmos, eles têm assim uma mensagem que fala ao nosso coração, que fala à nossa alma, né? E por esse motivo mesmo que eu comecei com o Salmo 23, porque eu já tive muitas experiências de ser reconfortada mesmo, me sentir acolhida pelo Senhor no Salmo 23, nos Salmos da Bíblia, não só no 23. Mas eu vou te dar aqui três dicas práticas. Primeiro, recomeça lendo um versículo da Bíblia. Se você conseguir reservar um minuto do seu dia, uma hora mais tranquila do seu dia, seja na parte da manhã, seja na parte da tarde, seja na parte da noite, enfim, não importa. Um minuto do seu dia você para, se acalma um pouco e pega a Bíblia no celular. Hoje a gente tem a facilidade do celular. Pega o celular, pega a sua Bíblia. Se você ainda não tem uma Bíblia instalada no celular, esse é o primeiro passo. Instala uma Bíblia no celular, qualquer versão, a versão que você se adaptar mais, que você achar melhor para você, e leia um versículo da Bíblia por dia. 2, isso é o primeiro passo.
A segunda dica que eu vou dar para você. Fecha seus olhos, procura um lugar calmo, fecha seus olhos por 1 minuto também. De preferência após ler, o versículo bíblico, fecha seus olhos e coloca a sua necessidade diante do Senhor. Senhor, eu reconheço que eu estou vivendo uma vida muito corrida e me distanciei da tua presença. Mas eu me arrependo, eu peço perdão ao Senhor por isso, por esse pecado, e quero voltar para junto de ti. E você vai ver como o Senhor vai te ajudar. Você fala, me ajuda, Senhor. E você vai ver. Eu tenho experiência de quantas vezes eu pedi ajuda do Senhor. Senhor, me ajuda a ler a Bíblia, me ajuda a separar um tempo de oração. Senhor, me ajuda, me desperta na madrugada para estar orando, calma, não vamos falar nisso agora, mas só para você entender, que tem várias formas da gente conversar com o Senhor, e a gente às vezes pensa que Ele está tão longe, mas Ele está perto, como um pastor perto das ovelhas. E a dica de número 3, que tem muito a ver com o tema do nosso devocional, no Salmo 23, que você vai olhar para si mesma e vai dizer, eu não preciso carregar tudo sozinha. Senhor, ajuda-me a carregar, ajuda-me nessa tarefa, ajuda-me a resolver esse problema, ajuda-me. Enfim, no meio da sua correria, quando você estiver se sentindo angustiada, cansada, exausta, com 1000 coisas na sua mente, quando tiver vindo aquela vontade até mesmo de deixar tudo, porque você está se sentindo sobrecarregada. Naquele momento do dia, quando você se sentir sobrecarregada, você vai fazer isso. Você vai elevar o seu pensamento, mesmo que você não consiga parar a tarefa que você está fazendo. Você vai respirar fundo, vai elevar o seu pensamento a Deus em oração e vai falar, Senhor, me ajuda a resolver essa situação agora. Me ajuda a resolver isso. Me ajuda a fazer isso. E você vai ver. Depois você escreve aqui nos comentários o que foi que aconteceu. Se essa mensagem falou com você, compartilha esse vídeo com outra amiga sua e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque durante toda essa semana nós vamos meditar juntas no Salmo 23 e entender como Deus restaura almas cansadas. Um beijo e até o próximo vídeo.